Oi, gente, tudo bem? Vamos resolver questões da banca CESP, praticando para o concurso da APF e PRF. Vamos lá, com força total. Esta questão eu extraí do da prova para o Ministério da Economia, para o cargo de Segurança da Informação e Proteção dos Dados que ocorreu em 2020. Então vamos lá. Julgue os itens que se seguem relativos às ideias e os aspectos linguísticos do texto precedente. Então, no oitavo período do terceiro parágrafo do texto, a forma pronominal lo em cortá-lo refere-se ao vocábulo bife no período anterior. Primeiro detalhe aqui. A gente verifica que isso é uma questão de referenciação, não é? É uma questão mega fácil, porque é só ler com atenção que nós vamos perceber qual é o referente. Já temos uma dica aqui. Tem que se referir a uma palavra que está no masculino e que está no singular. Vamos olhar, vamos voltar ao texto. Nós temos aqui o terceiro parágrafo e ele diz que está no oitavo período, que é justamente aqui. E como é que a gente conta um período? Olha mesmo, no momento em que eu levava o garfo à boca, olhei-o. Eu tenho um ponto aqui e começa aqui com letra maiúscula. Então, aqui eu tenho o primeiro período e aqui eu tenho o segundo período. Toda vez que tiver um ponto, ou uma exclamação, ou uma interrogação, e começar aqui com letra maiúscula, significa que é outro período. E o segundo período vai até aqui, ó. Até aqui. Segundo. E aqui o terceiro. E vai até aqui. Aqui o quarto. E assim sucessivamente. A frase é esta aqui. E começava a cortá-lo. Então, vamos ver, não é? O que é dito anteriormente. Porque, agora desperto, virava subitamente a carne de um lado e de outro. Examinava. Isso aqui está retomando o quê? Carne. Com veemência, a ponta da língua aparecendo. Apalpava o bife, isso aqui, ó. O bife é um artigo que está apontando para bife, tá? Com as costas do garfo, quase o cheirava. Então, isso aqui está realmente remetendo a bife. Então, é uma coesão referencial anafórica, porque remete a algo dito anteriormente. Então, realmente, o item está o quê? Correto. É muito simples. Só erra a questão se tiver o quê? Se não tiver, melhor dizendo, atenção, porque é uma questão dada, tá? Então, vamos lá. Com relação à coesão, a coesão pode ser referencial ou pode ser sequencial. Quando ela é referencial, ela pode ocorrer por substituição ou por reiteração. A sequencial, ela pode ocorrer de várias formas. Agora, toda vez que nós encontrarmos preposição, conjunção, é coesão sequencial, tá? Então, é bem simples.
Então, vamos lá. As crianças chegaram à escola. Nós temos aqui a nossa primeira oração. Elas ficaram felizes. Nossa segunda oração. Temos um verbo aqui e temos outro verbo aqui. Observe que a palavra elas está se referindo o quê? A crianças. Então, isso é uma coesão referencial por substituição. Percebe aí? Então, nós podemos dizer qual a classe gramatical desse pronome? Pronome pessoal do caso reto. E a gente pode dizer que é um pronome substantivo. Por quê? Porque ele substitui crianças. E podemos dizer também que é um pronome anafórico. Por que anafórico? Porque remete a algo dito anteriormente, anafórico, tá? Então, isso é uma coesão referencial por substituição, tá? Então, vamos lá. Não conversei com o jornalista. Não conversei com o jornalista que produziu a redação. Um verbo, uma oração. Outro verbo aqui, outra oração. Então, vamos dividir aqui antes do elemento coesivo. Aqui a primeira oração e aqui a nossa segunda oração. Olha mesmo, gente. Vamos verificar qual a classe gramatical deste que. Veja bem, ele está se referindo a jornalista. É o antecedente. E este antecedente é o nome. Tá? Agora, eu vou verificar se eu posso trocar por a qual. No caso, o qual, que é o jornalista. O qual. Posso. Então, toda vez que você se deparar com o que, você vai logo verificar qual é a classe gramatical. Este que aqui é um pronome relativo. E por que é pronome relativo? Ora, eu utilizei aí dois critérios. O primeiro critério, eu olhei qual é o antecedente e se este antecedente é o nome, certo? E o segundo critério, eu verifiquei se eu pude trocar, né, o que por uma de suas flexões. Quando a gente pode substituir esta palavrinha aqui por uma de suas flexões, o qual, a qual, os quais e as quais, significa dizer que é pronome relativo. Em geral, este segundo critério atende 95%. Vamos dizer assim. Mas eu gosto de olhar os dois critérios, tá? Verificar se um antecedente é um nome. Lembrar que o pronome relativo, o que? Ele nunca, o pronome relativo, nenhum pronome relativo se refere a verbo. Ele se refere sempre a nome. Então, isto aqui é um pronome relativo. E qual é a função do pronome relativo? Nós utilizamos o pronome relativo para não estar repetindo palavras, não é? Eu poderia dizer, não conversei com o jornalista. O jornalista produziu a redação. Para evitar tal repetição, eu coloquei o que, tá? Então, esse que é pronome relativo. E toda vez que o que for pronome relativo, ele também será pronome anafórico. Por quê? Porque ele vai remeter a algo dito anteriormente, né? Porque todo pronome relativo se refere a algo dito anteriormente.
tá? E eu também posso dizer que ele é um pronome substantivo. Por quê? Porque ele substitui a palavra jornalista. Então, ele fez uma remissão, ele remete a algo dito anterior, é uma coesão referencial por substituição. E também sequencial. Por que sequencial? Porque esse que está ligando as orações, né? Estabelecendo uma sequência, tá? Então, se eu tivesse desta forma, eu disse que a vida é bela. Este que aqui é que tipo de coesão? Vamos ver. Eu disse que a vida é bela. Veja que eu posso substituir esta oração aqui por isto. Então, esse que é uma conjunção subordinativa integrante, tá? Então, é uma coesão, é conjunção, apenas o que? Sequencial. Beleza? E lembrar que esta conjunção integrante, ela está apenas tem um objetivo de fazer essa integração, este elo, mas ela não tem uma relação semântica, ela não eu não posso dizer, é uma conjunção com valor causal. Jamais, explicativo, o que quer que seja. A conjunção integrante não é? Não estabelece uma relação de sentido. Beleza? Então vamos lá. O aluno fez todas as atividades. Primeira oração. Esforçou-se, segundo verbo, segunda oração. Não obteve, obteve, terceira oração. Então aí nós temos 3 orações e vamos ver o processo de coesão como foi. Olha mesmo, vamos dividir a primeira oração aqui. Observe que esta oração está justaposta à outra por meio de pontuação, tá? O aluno fez todas as atividades e eu pergunto: quem fez todas as atividades? O aluno. Nós temos aqui um sujeito simples, tá? E eu pergunto: quem se esforçou? Olha, aqui nós temos um sujeito elíptico, um sujeito oculto, certo? Porque a palavra aluno não está escrita aqui, tá? Então, este verbo aqui, o sujeito é oculto, sujeito oculto, e ele tem um referente, que é o quê? Aluno. Ou seja, aqui também houve o quê? Coesão referencial por substituição. Da mesma forma aqui, não obteve boas notas. Sujeito oculto. Qual é o sujeito do verbo, deste verbo aqui, oculto? Qual é o sujeito do verbo esforçou-se? Oculto, tá? Agora, qual o referente? Aluno. Então, aqui também houve uma coesão referencial por substituição. E aqui nós temos uma conjunção. Isso aqui é uma conjunção. Então, aqui, esta conjunção é uma coesão sequencial. Toda vez que nós encontrarmos conjunção, preposição, coesão sequencial. Outro detalhe: este i é uma conjunção por
que está ligando, né, esta oração às demais. E esta conjunção estabelece uma relação de sentido. É uma conjunção coordenativa. E qual é o sentido? Ora, o aluno fez todas as atividades, esforçou-se bastante e não obteve boas notas. Ou seja, aconteceu algo oposto, contraditório, que não era esperado. Houve uma quebra no paradigma, tá? Na orientação argumentativa. Então, isso é uma conjunção coordenativa adversativa, tá? Porque aqui nós estamos dizendo qual o aspecto semântico deste i. Eu não posso olhar apenas para o i, eu tenho que olhar para o todo, para ver qual o sentido. Beleza, gente? Então vamos lá. Segunda questão. No momento em que eu levava o garfo à boca, no terceiro parágrafo, o sinal indicativo de crase empregado em a poderia ser suprimido sem, importante, sem prejuízo para a correção gramatical do trecho. Dá para a gente resolver aqui, ó. No momento em que eu levava. Quem levava? Eu. Quem leva, leva algo. Verbo transitivo direto. Levava o quê? O garfo. Objeto direto. Beleza. Será que nós podemos tirar isso aqui? Jamais. Por quê? Eu levava o garfo aonde? Olha aqui a preposição. Veja que isso aqui é um adjunto adverbial de lugar, ou seja, morfologicamente, uma locução adverbial feminina. E aí, a crase é o quê? Obrigatória, tá? Então, ele está dizendo que sem prejuízo, isso aqui está errado. Agora, se eu dissesse assim, eu levava o garfo até a boca, eu poderia suprimir, porque aqui seria o quê? A crase seria o quê? Facultativa. Beleza, gente. Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre crase facultativa. A gente sabe que a crase é facultativa em 3 situações. Quais as situações? Antes de nome próprio feminino, depois da preposição até e antes de pronome possessivo feminino no singular. Mas a gente não pode decorar. Nós temos que ver a relação regencial, a relação entre o termo regente e o termo regido. Vamos olhar isto aqui. Irei. Quem vai, vai a algum lugar. Pede a preposição a. Eu irei até a escola ou eu irei até a escola. Ou seja, crase facultativa. Refiro-me a Ana. Nós temos aqui um nome próprio feminino. E por quê? Olha, eu posso dizer
Ana viajou. Ou a Ana viajou. Ana está sem um artigo, porque é facultativo. E aqui com o artigo. O artigo não é obrigatório, tá? Então, refiro-me. Vamos olhar a regência deste verbo. Refiro-me. Quem se refere a, é um verbo transitivo indireto. Então, aqui eu posso dizer, refiro-me a Ana, colocar apenas a preposição. Ou refiro-me a Ana, significa dizer que aqui eu tenho, nesta situação aqui, eu tenho a preposição solicitada por este verbo, mais o artigo definido que eu posso colocar, tá? Portanto, isso aqui é facultativo, tá? Agora, eu digo, refiro-me a Michelle Obama. Michelle Obama é uma personalidade, tá? E nesta situação, eu vou colocar apenas a preposição. Eu não posso colocar o acento indicativo de crase aqui de forma nenhuma, porque é uma personalidade. Outro exemplo, quando eu digo assim, eu vi a tua. Não, eu vi. Eu vi Maria, tá? Eu vi Maria. Vamos olhar aqui. Ver, aqui nós temos o sujeito. Ver é um verbo transitivo direto. Quem vê, vê algo. Eu tenho aqui o objeto direto. Aí, se a banca dissesse, aqui eu poderia colocar um acento grave, porque antes de pronome, de nome próprio feminino, a crase é facultativa. Nada. Este verbo é transitivo direto. Ele pede um complemento sem preposição. Eu posso dizer assim: eu vi a Maria. Isso aqui é o artigo. Como também eu posso tirar, não colocar. Eu vi Maria. Ou eu vi a Maria. Vamos dizer, eu coloquei aqui o artigo, ele não é obrigatório. Aí a banca faz uma proposta de reescritura. Diz que neste trecho aqui, na linha tal, eu posso inserir o acento grave sem prejuízo gramatical. Errado. Porque a gente viu a relação regencial, não é? Entre o termo regente e o termo e o regido. Beleza, tem que fazer isto. Então vamos lá. Ele aludiu. Sua apresentação. Ora, nós temos um pronome aqui, pronome possessivo. E ele é um pronome adjetivo, porque ele está apontando para este nome. Ele está acompanhando
o nome, que este nome é um substantivo. Então, eu tenho um pronome possessivo, ele é feminino e ele é um pronome adjetivo, porque acompanha o nome. Então, aqui, a crase é facultativa. Porque a gente tem que entender, gente, que também, quando eu digo assim, a sua, a tua irmã é legal. Mas eu posso dizer, tua irmã é legal. Ou seja, eu posso colocar o artigo ou não colocar o artigo. Então, antes de pronome possessivo, o artigo é facultativo. Então, quando eu digo ele aludiu, isso aqui é um verbo. Vamos ver a regência. Quem alude, alude a, pede a preposição. Então, isto aqui é apenas o quê? Este aqui é apenas a preposição. E se eu coloco assim, significa que eu coloquei a preposição mais o artigo, que é facultativo. Beleza? Então, eu tenho que olhar se o pronome é possessivo, se é feminino, se está no singular e se é um pronome adjetivo. Ele aludiu à sua apresentação e, desculpa, era letra minúscula aqui. Tem maiúscula, desculpa. Ele aludiu à sua apresentação e a minha. Este pronome aqui é um pronome possessivo, feminino, no singular, mas ele é um pronome substantivo. Veja que aqui, ó, ele não está acompanhando nenhum nome. É um pronome substantivo. Significa pronome substantivo. Substitui. Então, aqui, a crase é o quê? Obrigatória. Tá? Do mesmo jeito, eu vou colocar outro exemplo aqui. Eu digo assim. Eu visitei a tua irmã. Olha mesmo. E a banca diz o seguinte com relação a este A. Aqui, nesta situação, poderia colocar um acento grave para indicar a crase sem prejuízo gramatical. Não é? Vou colocar. Isso aqui está o quê? Errado. E por quê? Porque, como eu disse a vocês, nós temos que olhar as relações regenciais, que significa o quê? A saber a relação entre o termo regente e o termo regido. Quem visita, visita algo ou alguém. Nós temos aqui o objeto direto, tá? Isto aqui é apenas um artigo. Vou logo tirar aqui.
E este artigo aqui, eu posso colocar sem o artigo. Eu visitei tua irmã. É um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Por isso que é importante lembrar que tem que olhar esta relação entre o termo regente e o termo regido. Se o termo regente pode ser um verbo, não é? Transitivo, ou é um verbo transitivo, não é? Ou pode ser o quê? Um nome transitivo. Por exemplo, eu fiz uma visita à tua irmã. Fiz, vou colocar aqui, ó. Eu fiz uma visita a. Vou apagar aqui, porque já está gravadinho aqui. Eu fiz uma visita à tua irmã, tá? Então vamos lá, vamos olhar isso aqui. Olha mesmo. Eu fiz, eu sujeito, não é? Fiz verbo transitivo direto. Eu fiz o quê? Uma visita, objeto direto. No objeto direto, nós temos o nome visita, que é um nome incompleto. Eu fiz uma visita a quem? Olha aqui a preposição. A quem? A tua irmã. Neste caso, eu posso colocar assim ou assim. Beleza, gente? Então, vamos seguir. Veja bem, no trecho, porque agora desperto, virava subitamente a carne de um lado e de outro e de outro. No terceiro parágrafo, o vocábulo porque introduz num período em que se insere uma ideia de finalidade. E aí, veja bem, se você decorar as coisas, o porquê você vai dizer: ah, o porquê jamais pode indicar finalidade. Então, isso aqui já está errado. Epa, epa, epa. O porquê pode ter ideia de finalidade, tá? Nós temos que olhar no texto. Vamos lá. Vamos ver aqui. Este porquê acontece, está justamente aqui, ó. Porque agora desperto virava subitamente. Mas é bom a gente olhar o que diz anteriormente. Há um gesto mais vivo do criado, ele os abriu, ó. Mas o velho mantinha os olhos fechados. Este texto está contando, está narrando, não é? A ida, essa pessoa de idade, um idoso, no restaurante. Mas o velho mantinha os olhos fechados. Há um gesto vivo do criado, ele os abriu. Com tal brusquidão que este mesmo movimento se comunicou às grandes mãos. Tá vendo como ele está desperto? E um garfo caiu. O garçom sussurrou palavras amáveis, abaixando-se para apanhá-lo. Ele não respondia, tá? Agora, aí começa. Porque agora desperto, ou seja, ele estava, vamos dizer, vivo, né? Porque agora desperto, virava subitamente a carne de um lado e de outro. Olha mesmo, gente. Nós temos porque agora desperto. Ou seja, isso aqui é uma causa. Uma vez que desperto
como estava desperto. É uma causa que trouxe o quê? Uma consequência aqui. Toda vez que houver causa, tem que ter a consequência. Isto é obrigatório, tá? Então, a causa está aqui e aqui a consequência. Primeiro aconteceu isso, não é? Primeiro, vamos dizer, ele acordou, ele ficou desperto, para depois, e devido a isso, ele, não é, virava subitamente a carne de um lado e de outro. Então, este este porque aqui tem ideia de quê? De causa. Está errado. Beleza? Vamos lá. Eu vou aproveitar e explicar sobre o porquê. Olha mesmo, o porquê ele pode ter sentido de explicação, de causa e de finalidade. Se for de explicação e causa, quando ele for de explicação e causa, nós podemos substituí-lo por pois. E quando for finalidade, nós podemos substituí-lo para que, a fim de que. E lembrar, explicação, se ele for explicação, ele está para o paradigma das coordenadas. Então, conjunção coordenativa explicativa. E se for causa, para o paradigma da subordinada. Subordinada, adverbial, causal. Então, vamos lá. O médico deve estar doente. Porque o consultório fechou? Pois o consultório fechou. Uma vez que o consultório fechou, já que o consultório fechou, tá? Então, veja bem, vamos olhar. Eu pude substituir por pois. Ou vai ser explicação, ou vai ser causa. Então, vamos lá. O médico deve estar doente, porque o consultório fechou. Olha mesmo. Se eu disser que isso aqui é uma causa, eu estou dizendo que o fato do consultório estar fechado fez com que o médico ficasse doente. Tem sentido isto? Não tem. Isto aqui é uma justificativa, uma explicação. Então, é uma conjunção coordenativa sindética, o quê? Explicativa. Ok? Belezinha? Então, vamos para o 2. Ele chegou atrasado, porque o trânsito estava engarrafado. Ora, primeiro aconteceu isto. O trânsito ficou engarrafado, não é? E como consequência, não é? Ou seja, devido a isso, de o trânsito estar engarrafado, ele chegou atrasado. Então, aqui nós temos o que? A consequência. Que nós podemos também chamar de efeito, ou podemos chamar de resultado. São sinônimos. Consequência é igual a efeito, como
é igual a resultado. Então, veja que aqui o porquê é o elemento coesivo. Então, este elemento coesivo traz ideia de causa. Por quê? Porque a consequência está aqui na oração principal. Então, aqui nós temos uma oração subordinada, adverbial, causal. A causa está na oração subordinada e a consequência está na oração principal, tá? Veja bem, veio na ordem direta, mas a gente poderia colocar na ordem indireta. Como o trânsito estava engarrafado, ele chegou atrasado, tá? Então, gente, olha mesmo. Aqui nós temos a causa e aqui a consequência. Percebeu a diferença? Porque veja bem, porque o consultório fechou, não vai trazer a consequência de o médico estar doente. Isso não vai trazer essa consequência. Belezinha? Então vamos lá, o terceiro. Eu desejo que você estude, porque possa ser aprovado no concurso. Ficou estranho, né? Você poderia perguntar: Ô Fabiana, eu não posso trocar esse porquê por para quê? Pode, tá? Até a eufonia, o som fica melhor, né? Eu desejo que você estude para que possa ser aprovado no concurso, a fim de ser aprovado no concurso. Tá vendo aí que dá certo? Então, esse porquê tem ideia de quê? Finalidade. Então, essa é uma subordinada adverbial final. Tá certo, gente? Vamos lá. A outra. Vou primeiro ler o que está, vou ver logo o comando da questão. No trecho, deparamos com uma realidade única e definida no sexto período do texto. A supressão da preposição com prejudicaria a correção gramatical do texto. Então, nós estamos vendo de forma nítida aqui que isso é uma questão de quê? De regência. Então, está aqui, ó. De que o fato de que deparamos com uma realidade. Este verbo deparar é no sentido de encontrar, achar. E aqui ele está verbo transitivo indireto. Olha aqui a preposição, isso aqui o objeto indireto. Mas poderíamos fazer o seguinte: tirar esta preposição aqui, vai ficar com o mesmo sentido, no sentido de encontrar, achar, verbo transitivo direto, e aqui objeto direto. E ele está dizendo que a retirada dessa preposição aqui, né, a supressão, prejudicaria a correção. Prejudicaria, não. Então, isso aqui está o quê? Errado. Inclusive, olha mesmo, no concurso de 2019, para auditor fiscal, a banca colocou também o verbo deparar. Vamos ver. Mantendo-se a correção gramatical, desculpa, e o sentido original do trecho, o direito tributário brasileiro depara-se com grandes desafios. Então, ele quer que mantenha a correção gramatical, a correção e o sentido.
Então, veja bem, este verbo deparar aqui é qual o sentido dele? É no sentido de achar, de encontrar. Então, vamos olhar logo aqui as alternativas e verificar se a gente pode eliminar algumas. Veja bem, confrontar, letra B. O verbo confrontar é no sentido de se opor, né? Uma oposição, né? Então, não é neste sentido. Vamos eliminar. Letra B e letra D, tá? Olha mesmo. O verbo deparar, no sentido de encontrar, achar, topar, ele pode ser verbo transitivo direto. Os médicos depararam, verbo transitivo direto, depararam uma solução, objeto direto. Ou seja, os médicos encontraram uma solução, acharam uma solução, tá? E também, neste mesmo sentido, ele pode ser verbo transitivo indireto, regido, né? O objeto direto com a preposição com, né? Então, Flávio deparou, verbo transitivo indireto. Deparou com o problema, objeto indireto. Ou se não, Flávio, né, que aqui é o sujeito, Flávio deparou-se com o problema, verbo transitivo indireto. Veja que ele tem aqui a preposição, aqui o objeto indireto e que ele veio o quê? Pronominal, tá? Então, veja bem, foi o que aconteceu. Vamos olhar aqui. Ele também, este aqui não é muito usual. Ele também pode ser um verbo transitivo indireto no sentido de fazer aparecer, de apresentar. E neste caso, ele vai ser regido pela preposição a. Depararam-se ao paciente inúmeros médicos. Inúmeros médicos é o sujeito. Inúmeros médicos apresentaram-se ao paciente. Ao paciente é o que? Objeto indireto. Então, nesta situação, ele vai ser pronominal e regido, né? Veja aqui o objeto direto, a preposição a. Então, voltemos às alternativas. Então, depara-se a. Esta regência aqui é possível ser verbo transitivo indireto, pronominal e a preposição a, no sentido de que apresentar, tá? Mas não é com este sentido. Então, esta aqui está eliminada. E letra C, depara-se diante. Esta aqui, isso aqui está errado, não existe esta regência. E aqui, depara-se com verbo transitivo indireto, pronominal, não é? Olha aqui a preposição. O que foi que ocorreu? Aqui, ele colocou verbo transitivo indireto, retirou o pronome e deixou o com. Então, ficou correto e ficou com o mesmo sentido. Letra E. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos à prova. A próxima, eu vou logo olhar o comando da questão. Antes de ler, você tem que olhar primeiro o comando. No quinto período do texto, a forma verbal estude expressa uma exigência. Então, vamos lá. Está aqui, ó. Estude. Ninguém
até hoje soube explicar qualquer situação que se estude torna-se real. Vamos ler tudo aqui. Depois de depois de anos de criterioso estudo da mecânica quântica e depois da acumulação de um pletora de dados que confirmam suas previsões probabilísticas, ninguém até hoje soube explicar por que razão apenas uma das muitas resoluções possíveis de qualquer situação que se estude torna-se real. Veja, qualquer situação que se possa estudar, isto aqui está no modo subjuntivo e não imperativo, não é uma exigência. Errado. O que é um modo subjuntivo? Indica um fato hipotético, uma dúvida, uma incerteza. Não se tem uma certeza aqui. É um fato hipotético. Agora, veja bem, gente. Lembrar o verbo estudar. Primeira conjugação. Os verbos de primeira conjugação fazem o subjuntivo com a vogal contrária é que eu estude. Coloque esse que aqui para facilitar na conjugação. Não é que para ser subjuntivo tenha que aparecer esse que, ok? Então, veja bem. Estude. É presente de quê? Presente do subjuntivo. E a gente sabe que o imperativo afirmativo, ele é derivado do presente do indicativo. Do presente do indicativo, nós extraímos o tu e vós, e tira menos o s. Eu estudo, tu estudas. Estuda você. E estudai vós. Tira o s. E as demais pessoas do imperativo afirmativo são extraídas do presente e do subjuntivo. E quais são as pessoas? Nós, não é? Colocar aqui na sequência. Você, nós e vocês. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos. E estudemos o conteúdo. Isso é o quê? Imperativo afirmativo. Estude o conteúdo. Imperativo afirmativo. Estudem o conteúdo. Imperativo afirmativo. Ou seja, uma exigência. E aqui a gente verifica que é o subjuntivo. Está claro. Mas eu quis dar uma revisadazinha nisso aqui. Então, vamos lá. 7. Com relação aos aspectos linguísticos do texto, julguem o item a seguir. Vou olhar o comando. No trecho, por que razão, no quinto período, o vocábulo que poderia ser substituído por qual, sem prejuízo, sem prejuízo da correção gramatical. Então, vamos olhar. Podemos ver aqui, ó, este trechinho aqui, deixa eu apagar. Ó, ninguém até hoje soube explicar por quê. Então, o, a preposição e esse que aqui é um pronome relativo. Não soube explicar por qual razão.
Então, está o quê? Ele diz que pode ser substituído sem prejuízo, certo? Tá? Então, aproveitar e fazer uma revisão do uso dos porquês. Olha mesmo, gente. Toda vez que for trabalhar o porquê, você vai analisá-lo, né? eh, de acordo com o aspecto morfológico. É a melhor forma de analisar, tá? E parar de ficar dizendo, deveria ter apenas um porquê, ficaria mais fácil. No inglês só existe um porquê. Ora, nós estamos estudando português. E será que se fosse apenas um porquê, ficaria mais fácil? Eu não sei. Eu duvido até que ficaria. Então, veja bem. Este primeiro porquê, grafado desta forma, separado e sem acento, ele pode ser utilizado em, em várias situações. Não são muitas, mas é o que tem mais. Este porquê tem mais, vamos dizer assim, situações. Então, primeiro, quando ele for separado, ele pode ser uma preposição mais o pronome relativo. E aí eu posso trocar por o qual, a qual, os quais, não é isso? Ou pode ser uma locução adverbial interrogativa. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou chamar isso aqui de situação A e aqui de situação B. Beleza? Então, vamos lá. O curso por que optei trouxe-me alegrias. Veja que aqui nós temos a preposição e aqui o pronome relativo. Esta preposição aqui, ela foi solicitada por este verbo. O curso por que optei. Quem opta, opta por algo. Veja que também eu poderia dizer o curso pelo qual optei. Imagina se fosse os cursos. Os cursos, porque os cursos pelos quais. A universidade, porque optei. A universidade pela qual. Ou seja, nós temos aqui, não é? Uma classe gramatical, preposição, e aqui outra, pronome relativo. Então, isto aqui é a situação A. Beleza? Vamos ver o outro. Por que ela partiu apressadamente? Por quê? Né? Então, veja bem, nós temos aqui uma pergunta, não é? Um questionamento de ordem direta. Olha aqui a interrogação, tá? Aí veja bem, isto aqui é uma locução adverbial interrogativa. A situação B, tá? Por que ela partiu apressadamente? Aí você poderia perguntar, ô Fabiana, eu não posso dizer assim, isso é porque é no início, então é um porquê separado e sem acento. Não, porque aqui está no meio, ó, e foi utilizado também com a mesma grafia. Então, isso não é uma justificativa forte. Vocês estão percebendo, tá? Então, explique-me por que você mentiu. Veja que eu tenho uma pergunta de ordem indireta aqui.
tá? Eu não sou obrigada a colocar uma interrogação aqui, porque é uma pergunta indireta. Mas se colocasse, não estaria errado. Porque esse aspecto semântico do questionamento já está aqui, ó. Explique-me. Percebe aí? Então veja bem, este porquê é uma locução adverbial interrogativa, porque é uma pergunta de base o quê? Indireta, tá? Eu também poderia trocar explique-me por qual razão você mentiu, tá? Poderia ser. Agora, veja bem, vamos olhar esta aqui. Não sei por que o tempo voa. Olha que eu tenho esta oração aqui e eu posso trocar esta oração por isto. Então, isso aqui é uma oração subordinada substantiva. Está sendo introduzida por uma locução adverbial interrogativa. A situação B. E aqui nós temos a oração principal, verbo transitivo direto. Não sei. Não sei o quê, porque o tempo voa. Então, esta oração aqui exerce função sintática de objeto direto. Então, ela é subordinada substantiva objetiva direta. E eu estou aqui escutando as suas perguntas, que eu tenho certeza que você faria presencialmente, e a sua inquietação devido a isso aqui. Porque você poderia dizer, Fabiana, você disse em outra aula que as orações subordinadas substantivas são introduzidas por conjunção integrante. Epa, 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 epa. Eu não disse isso. Talvez você entendeu de forma equivocada. Vamos lá. As orações subordinadas substantivas, quando uma oração foi introduzida por uma conjunção integrante, nós já sabemos de cara que é subordinada substantiva. Então, voltamos para a oração principal e vamos ver qual é a função sintática que exerce. Então, se é introduzida por uma conjunção integrante, já fica bem simples de nós percebermos. Toda vez, vamos repetir, que foi introduzida por uma conjunção integrante, é subordinada substantiva, mas não é obrigatório ter uma conjunção integrante, até porque as orações subordinadas podem ser reduzidas, ou seja, não ter o elemento coesivo. E também pode ser introduzida por outros elementos coesivos. Foi o que ocorreu aqui. Tá certo, gente? Então vamos lá. Esse porquê aqui nós podemos trocar por pois. Será uma conjunção. Não fui à escola porque estou doente. Lá em outro slide, eu expliquei que esse porquê pode ser explicativo, ele pode ser causal e ele pode ser até o quê? Final. Eu expliquei no início da aula. Então, veja bem, não fui à escola porque estou doente. É uma conjunção, não é? Então, vamos ver aqui o sentido. Eu posso trocar por pois, tá? Então, vamos ver qual é o sentido. Eu primeiro fico doente e, devido a isso, eu não fui à escola. Então, aqui
é a consequência, é o efeito. Então, eu tenho uma causa aqui, né, na oração subordinada, adverbial, causal. Eu posso dizer, esse porquê é uma conjunção subordinativa adverbial causal. E a consequência veio aqui, que é a oração principal. Ah, Fabiana, por que oração principal? É oração principal, gente, porque não tem o elemento coesivo e porque a outra está subordinada a ela. Beleza? E nós temos esse porquê assim. Esse porquê, esse primeiro por é a preposição e isso aqui é o substantivo, tá? Em geral, vai vir no final da oração. Você se calou? Por quê? Então vamos lá. E este porquê aqui, ele é substantivo. E como substantivo, ele vai flexionar em número, podendo ficar no singular ou no plural, tá? E a gente sabe que o substantivo, ele pertence à família napa. O substantivo eu digo que é o chefe, tá? E isto aqui são os determinantes dele, que pode ser um numeral, um artigo, um pronome e um adjetivo. E quando o substantivo flexiona, os seus determinantes flexionam também para ficar em harmonia com o substantivo, tá? Então veja bem, eu fico muito preocupada quando uma pessoa diz assim: "Ó, Fabiana, para ser um substantivo, quando o porquê é um substantivo, é grafado desta forma, com este acento aqui. Beleza. E sempre vai vir um artigo. Gente, não é verdade isto, porque pode vir outro determinante. Vamos olhar aqui. Este porquê, veja aqui que é o substantivo, esta palavrinha está apontando para este substantivo. Então, este é um determinante do substantivo. É um numeral? Não. É um artigo? Não. É um adjetivo? Não. É um pronome demonstrativo. E também a gente pode dizer que é um pronome adjetivo, porque está acompanhando o substantivo. Este porquê não me convence. Inclusive, o porquê substantivo, ele vai exercer uma função sintática. Não vou olhar aqui agora, tá? Então, para se justificar, você sempre usa os mesmos porquês. Olha aqui, o substantivo. Ele está no plural, aqui ele está no singular e aqui no plural. Este os, que é o artigo, está apontando para o substantivo e também esta palavrinha aqui, mesmos. Qual a classe gramatical de mesmo? Para se justificar, você sempre usa os mesmos porquês. Veja, os porquês iguais, os porquês semelhantes, tá? Então, isso aqui é um adjetivo. Você fugiu de mim. Diga-me os porquês. Então, veja que aqui eu tenho o substantivo e aqui o determinante artigo, tá? Então, vamos lá. Vamos para esta última questão.
Considerando os aspectos linguísticos do texto, julgue o item a seguir. Vou olhar o comando. Sem prejuízo da correção gramatical, correção e sentido do texto, a forma verbal restam poderia ser substituída por mantém-se. Já vejo um problema aqui. Vamos lá, olhe mesmo. Além disso, apenas 10% das empresas estão conseguindo captar o valor da sustentabilidade, enquanto muitas empresas restam presas na divulgação. Olha mesmo, vamos procurar saber qual o sujeito deste verbo aqui. O que resta? Muitas empresas. Muitas empresas é o sujeito. Está no plural. O verbo ficou no plural para concordar com o sujeito. E aqui mantém-se é o quê? Singular. Então não pode, já está o quê? Errado, tá? Agora, se tivesse assim, ó, mantém-se, aí estaria correto gramaticalmente e o sentido. Muitas empresas restam presas, mantêm-se presas, continuam presas. O sentido estaria correto. Mas como aqui está no singular, porque, gente, uma dica. Toda vez que você vir que está perguntando, a pergunta é sobre correção gramatical e sentido, eu olho logo a correção gramatical. Por quê? Porque se tiver incorreta, eu estou pouco me importando para o sentido. Tá? Eu tenho certeza que a correção gramatical foi afetada, eu já vou direto responder. Agora, claro, se houver correção gramatical, aí eu vou olhar o sentido, tá certo? Então, aqui está o quê? Errado. E aproveitar para dizer o seguinte: o verbo ter, ele é conjugado no presente do indicativo. Tem ele tem, singular, e eles têm, plural. E aqui, gente, nós temos a família do ter, os derivados do ter, manter, conter, deter, entreter, etc. E no presente do indicativo, a terceira pessoa do singular vai ser diferente. Ele mantém, com acento agudo, ele contém, ele detém e ele entretém. E na terceira pessoa do plural fica igual. Detém, contém. Ou seja, a diferença reside aqui, ó. Tá certo, gente? Então, chegamos ao final. Eu espero ter contribuído, tá? E nos encontraremos nas próximas questões, tá? Então, tchau, tchau. Fica com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.